Não existe valor intrínseco, pois bem por si só não possui valor. No anime de Gachiakuta, o lixo descartado pode esconder muito mais que restos, guarda histórias, emoções e até mesmo poderes inesperados. Nesse mundo dividido por um muro gigante, de um lado riqueza e ordem, do outro pobreza e caos, vive Rudo, um garoto bondoso, mas é acusado injustamente e jogado no abismo para morrer. Mas esse anime não é só ação, é uma reflexão profunda sobre percepção, valor e a injustiça da vida. Será que as coisas têm valor por si só, ou somos nós que atribuímos? E o mundo de Gachiakuta? Seria uma luta de classes ou uma demonstração da crueldade humana, mostrando que o homem já é mau por natureza? Hoje, vou analisar detalhe por detalhe desse anime para mostrar como um simples bichinho de pelúcia pode mudar a forma como você enxerga o mundo. O anime se inicia dizendo que existe um boato. Objetos que são tratados com carinho abrigam almas. E então vem a pergunta: o que será que o lixo descartado abriga? Logo depois a gente vê uma garotinha triste porque o bichinho de pelúcia dela rasgou. A mãe fala que não tem problema, que vão comprar outro, e joga o bichinho fora. Mas alguém encapuzado estava observando tudo aquilo de longe. O nome dele é Rudo, o protagonista do anime de Gachiakuta. Ele invade o depósito e pega coisas que são jogadas fora. O Rudo é chamado de ladrão do lixão, e em uma dessas fugas, ele acaba sendo baleado no braço, mas consegue escapar. Ao retornar ao lado em que vive, conhecemos uma garota chamada Shiwa. Ela se preocupa muito com ele, ao ponto de nem ligar para os boatos das outras pessoas, já que o pai do Rudo teria sido um criminoso, e que por conta de seus crimes, foi jogado no abismo. Já em casa, ele vive com Regito, que o criou desde bebê. Ele sempre cuida das feridas do Rudo, das mãos pretas e machucadas que ele esconde com a luva. Eles não são de sangue, mas ainda assim, são família. Regito diz que ele deveria criar coragem e se declarar para Shiwa, já que ele gosta dela. Então, no dia seguinte, o Rudo entrega para Shiwa o bichinho de pelúcia que ele consertou. Ela fica muito feliz e promete cuidar dele para sempre. Mas quando o Rudo volta para casa, ele vê uma cena terrível, onde Regito está sendo assassinado. O Rudo tenta lutar, mas não consegue impedir o assassino. E com isso, o cara foge levando o caderno do Regito. E em seguida chegam os guardas. E o pior acontece. Eles acusam Rudo de ter matado Regito e o levam para o abismo. A multidão começa a gritar que ele é um assassino. A Shio aparece no meio e, mesmo ele implorando, ela também acredita que o Rudo fez aquilo. Após isso, jogam no abismo. Rudo cai cheio de ódio, jurando que vai mandar todos eles para o inferno. Quando acorda, percebe que está cercado de lixo, mas de repente surge um monstro feito de lixo diante dele. E nisso ele acaba descobrindo um poder que ele nem sabia que tinha. E essa é a história desse anime. Um garoto bondoso, mas é tratado como criminoso, é rejeitado, injustiçado. E aí entra algo que pouca gente percebe assistindo Gachiakuta. Esse anime não é só sobre ação, é sobre percepção, sobre como a gente dá valor às coisas, ou tira o valor delas. O lixo de uma pessoa é o tesouro de outra pessoa. Com certeza você já deve ter ouvido essa frase, e ela nunca deve ter feito tanto sentido como agora, né? Logo no início a gente vê uma garotinha com um bichinho de pelúcia. O Rudo pega, conserta e entrega pra Shiwa, que fica muito feliz. Porém, ela descarta aquele mesmo bichinho ao ver o Rudo pendurado no abismo. Esse ponto é bastante importante para a gente entender os motivos do valor, porque a garotinha não viu mais tanto valor no bichinho, mas o Rudo e a Shiwa viram. Por que isso? Já adianto a vocês que valor intrínseco não existe. Eu sei que deve ser uma afirmação forte para alguns, mas vamos lá para o meu raciocínio lógico. Na realidade, a teoria que eu irei utilizar para explicar isso é o valor subjetivo, ou valor marginalista. Um economista austríaco chamado Karl Menger desenvolveu a teoria da utilidade marginal, que está conectada à satisfação dos desejos humanos. E não, eu não pretendo usar Freud aqui, tá? Deixe isso para os vídeos de Takopi no Genzai. Enfim, o valor não está no item, e sim na percepção do indivíduo, ou seja, o indivíduo atribui o valor. Por esse motivo, a gente consegue explicar bem o paradoxo da água e do diamante. A água é um item essencial para a sobrevivência humana, já o diamante não. No entanto, a água é mais barata que o diamante. Agora, por que isso acontece se ela é muito mais importante para a sobrevivência humana do que o diamante? Simples, como ela é feita em larga escala, isso acaba fazendo o valor que atribuímos a ela diminua, já que é facilmente acessível, e isso é o contrário do diamante, que é mais raro. Mas também isso vai depender da sua situação. Imagine trocarmos de ambiente, como por exemplo um deserto. Nesse deserto com o sol escaldante, você começa a se desidratar rápido.
você não tem nada além do seu corpo e a roupa que está usando. Mas durante a caminhada, você vê uma garrafa de água, e ao lado dessa garrafa de água, você vê um diamante. No entanto, você só pode fazer uma escolha, ou pega o diamante, ou pega a garrafa com água. Nessa situação, você tem uma percepção diferente da garrafa com água. Você nota que ela é muito mais importante naquele momento do que o diamante. Isso seria a subjetividade, que o valor que atribuímos a ela dependeria de nós, já que não existe valor intrínseco. Você só viu mais valor na água porque o ambiente que você e ela estão inseridos mudou, além do fator humano que atribuiu uma grande necessidade naquela garrafa de água. Eu acredito que até aqui todos vocês tenham entendido aonde eu quero chegar. Esse é o motivo de certas pessoas verem valor e outras pessoas não verem valor em determinadas coisas. É isso que aconteceu com o bichinho. Depois que a mãe da garotinha falou que podia comprar outro novinho em folha, a garota largou o rasgado, mas o Rudo viu muito valor e que aquele bichinho poderia ser um grande presente. E o que contribui também é que ele e os outros que moram na parte mais pobre e não têm um acesso tão grande assim aos itens e coisas do outro lado mais rico, isso gera escassez maior. Essa sensação de escassez, por ser um fator natural da vida humana, ou seja, o nosso tempo é escasso, pois todos nós iremos morrer um dia, cria no Rudo uma percepção de mais valor nos itens que são descartados. Isso também vai explicar a felicidade da Shio quando ela recebe aquele presente do Rudo. Ela vê muito valor naquilo, já que também foi o Rudo que deu para ela. Por ela gostar dele, a percepção sobre aquele bichinho de pelúcia se torna algo de muito mais valor, pois passa para algo mais emocional. Eu acredito que vocês tenham visto alguma pessoa com um item que alguém muito querido deu, ou até mesmo deixou depois de partir. Pode ser roupa, medalha, um livro, qualquer coisa. Mas, por que essas pessoas veem tanto valor nesses itens? Porque tem um peso sentimental. A pessoa que deu ou deixou era uma pessoa muito importante. E por ser muito importante, o indivíduo que guarda o presente acaba atribuindo muito valor no item. É a mesma coisa aqui no presente da Shio. Pode ver que antes ela gostava muito do bichinho, mas depois de ver o Rudo no abismo, ela deixa o bichinho de lado. O motivo é, ao ser atribuído no Rudo um falso crime ou de assassinato, a Shio começa a ter uma percepção diferente do Rudo, e isso passa para o presente. Todo o valor que ela via antes foi reduzido a nada. A gente sabe que o Rudo não fez aquilo, mas a Shio não sabe. Ela acaba se decepcionando por ter falado antes que ele nunca faria aquilo. Mas como ele está de frente para o abismo e o pessoal está gritando culpado, logo ela acredita que ele é culpado. É isso. Além da discussão sobre valor, existe uma outra interpretação possível ver o muro que divide as classes. Acredito que certas pessoas, ao ver os dois lados da muralha, que um lado é rico e o outro lado é pobre e lascado, além da rejeição do Regito, quando está na parte mais rica, e até mesmo a rejeição do Rudo, poderia chegar à conclusão da luta de classe, onde o movimento da história seria materialista, aquilo que Karl Marx vai defender dizendo que o motor da história seria a luta de classe, ou seja, exploradores e explorados, burgueses e proletários, sempre voltados a uma ideia de nós contra eles, onde que quem detém os meios de produção são os exploradores, e a única coisa que os proletários detêm é sua própria mão de obra, escravos para sempre, alienados para sempre e alimentando aqueles que nos exploram. Eu sinceramente não consigo ver isso nesse anime, já que todos ali são os desgraçados, tanto o lado rico quanto o lado do Rudo. Para mim, a maldade já parte do ser humano, independente de sua classe ou status sociais. A gente nota isso na rejeição do Rudo no outro lado, e que fica bastante claro depois, quando o Rudo fala ao ser jogado no abismo, que vai voltar para mandar todos para o inferno, independentemente se é lado A ou B. O anime nos mostra que existe pessoas mais em vários lugares. Mas agora você se pergunta, o que seria uma pessoa má? Primeiro a gente deve se perguntar, o que seria o mal? Meu ponto de partida é do princípio ético hopbadiano. Então fica mais fácil pra mim dessa forma. Agredir pessoas pacíficas é errado, ou roubar também é errado. Então eu parto desse princípio, tá? Eu acho escroto eles tratarem o Rudo daquela forma, mesmo eles estando do mesmo lado e praticamente no mesmo nível social. E não é só no anime que vamos ver isso. Na vida real, eu mesmo já passei por situações parecidas, atendendo pessoas de diferentes classes sociais. Algumas eram gentis, outras já me tratavam não muito gentis. Isso me fez pensar que a maldade não está presa a uma classe social, ela está espalhada. Teve uma vez que um cara foi com uma velhinha, onde eu trabalhava. Eu falei todo animado, bom dia senhor. O cara foi mó escroto, falou, sai da frente, me dá essa senha aí. Então eu falei, aqui senhor, pegue. Depois que eu dei a senha, o cara voltou e falou, mas é prioridade, moleque? E era a senha de prioridade.
Lógico que eu dei prioridade pra uma velhinha. Depois o cara começou a falar em um tom ameaçador. Cuida daquela velhinha ali e não deixa ela sair. Eu vou embora, ouviu? Eu só respondi que sim, e o cara vazou e deixou a velhinha sozinha no local. Só que eu nem liguei muito. Aí passa um tempo, eu vi que a velhinha já tava querendo ir embora. Ela já tava saindo pela porta. Eu perguntei se ela não ia esperar o rapaz. Ela disse que só ia dar uma volta. Porém, a velhinha sumiu. Depois desse dia, a velhinha é dada como desaparecida. Pra falar a verdade, eu nem sei se era ela no cartaz, tá? Mas parecia. Teve também outra história que na minha primeira semana de panfleteiro, eu fui dar um panfleto para um cara e o cara quase me bate. Qual é a sua, seu babaca, hein? Ele pegou o panfleto, rasgou e foi embora. Isso daqui eu só tô dando um exemplo da vida real de como é que as coisas funcionam aqui de fato, entendeu? Então, existem pessoas ruins e mais por aí, independente de classe social. Por esse motivo, eu não vou para a tese de luta de classe nesse anime. E eu nem acredito nela. O anime ele só tá mostrando que existem pessoas mais e que a vida é injusta. No anime, o Rudo se vê diante de uma vida que ele não escolheu, mas que teve que aceitar para continuar vivo. Ele não escolheu onde, quando e nem quem seriam seus pais, mas ele aprendeu a suportar a dor dessa existência com a ajuda do Regito, que foi ele que acabou dando aquela luva para o Rudo. Depois que o Regito morre e o Rudo é jogado para o abismo, traz à tona a revolta de um homem que a sociedade rejeitou. Isso não trouxe desesperança, trouxe mais motivação para permanecer vivo. É como Carl Jung disse: o mundo vai perguntar quem você é, e se você não souber dizer, o mundo lhe dirá. O mundo disse quem era o Rudo, mas quem o Rudo realmente era? Um garoto alegre que só queria viver sua vida em paz, ao lado das pessoas com quem ele amava. Sem isso, o significado da sua existência muda. A motivação passa a ser o ódio. A dor se torna apenas um processo para atingir um objetivo, já que tudo nessa vida é um processo. O fim que o Rudo deseja alcançar é alcançar satisfação. Ele disse que iria matar todos, mandar todos para o inferno, porque falar aquilo seria melhor do que não falar. Essa decisão é praxeológica, que seria uma ação humana guiada por um fim. Rudo não precisa explicar a motivação, basta que a ação tenha um objetivo claro. No caso, seria a vingança. Já na parte psicológica, a raiva que ele já vinha reprimindo explode, trazendo à tona tudo de uma vez, se tornando um verdadeiro vulcão em erupção. E sua motivação está recheada de vingança. Eis a pergunta: o homem é mau por natureza ou a sociedade o corrompe? Enfim, respondam aí. Bem, talvez Gachakuta não traga uma resposta definitiva, mas nos faz refletir sobre nossas próprias ações e valores em um mundo injusto. Espero que vocês tenham gostado. Responda aí o que vocês acham e o que faltou falar. Fico agradecido a todos que chegaram até aqui. Apoiem o canal, tá? Para continuar a gente fazer esses vídeos. E até a próxima.